Antes de começar, eu te faço um pedido simples, mas importante. Se inscreva no canal, porque aqui a história não é contada pela versão dos vencedores. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade e salve, porque essa memória não pode ser apagada. Agora imagine isso. Um império inteiro com exércitos, armas, leis e dinheiro, sendo desafiado por pessoas que oficialmente não tinham nada, nem terras, nem direitos, nem liberdade. Mesmo assim, elas resistiram. Organizaram uma sociedade própria. Lutaram, venceram batalhas e, por décadas, se recusaram a desaparecer. Essa é a história do Quilombo, que provou que a escravidão podia ser derrotada. No século XVII, o Brasil era uma engrenagem essencial do Império Português. A economia girava em torno do açúcar, do trabalho forçado e da exploração total de corpos africanos escravizados. Fugir era crime. Resistir era crime. Existir fora do sistema era crime. Mas mesmo sob vigilância constante, castigos públicos e perseguições brutais, milhares fugiam para a mata, para as serras, para lugares onde o controle do Estado não chegava. Foi nesse cenário que algo inesperado começou a surgir. Comunidades inteiras formadas por fugitivos. Esses lugares não eram apenas esconderijos, eram desafios diretos ao Império. No coração da Serra da Barriga, região hoje conhecida como Alagoas, homens e mulheres fugidos começaram a se reunir. No início, pequenos grupos, depois famílias, mais tarde, aldeias inteiras. Ali nasceu Palmares, o maior quilombo da história do Brasil. Um território que cresceu tanto que deixou de ser apenas um refúgio. Tornou-se uma sociedade organizada, com agricultura, defesa, liderança política e identidade própria. Enquanto o império se sustentava pela escravidão, Palmares se sustentava pela liberdade. Palmares não era improviso. Havia roças, casas, divisão de trabalho, sistemas de proteção e regras internas. Pessoas de diferentes origens. Africanas conviviam com indígenas e até brancos, pobres que fugiam da miséria colonial. Essa diversidade criava algo perigoso para o império. Um modelo alternativo de sociedade, um lugar que mostrava, na prática, que a escravidão não era necessária para existir ordem, produção ou organização. Cada dia que Palmares resistia era um tapa na cara do sistema colonial. O crescimento de Palmares espalhou pânico entre senhores de engenho e autoridades portuguesas. Não apenas porque escravizados fugiam, mas porque voltavam armados, libertando outros. O medo não era apenas de perder mão de obra. Era o medo do exemplo. Se Palmares existia, outros poderiam surgir. Se Palmares vencia batalhas, o império não era invencível. E quando um império sente medo, ele reage com violência. Quando as autoridades coloniais perceberam que Palmares não era um esconderijo temporário, mas uma comunidade permanente, a resposta foi imediata: repressão armada. As primeiras expedições enviadas contra o Quilombo eram formadas por soldados mal preparados, capitães do mato e milícias locais. Eles subestimaram o inimigo. Acreditavam que bastaria força bruta para destruir Palmares. Não entendiam o território, nem a determinação de quem lutava por liberdade. Os palmarinos conheciam cada trilha, cada elevação da serra, cada ponto estratégico da mata. Usavam emboscadas, ataques rápidos e recuos calculados. Não lutavam para conquistar terras, mas para proteger vidas. Essa diferença fazia toda a diferença. Enquanto os soldados lutavam por soldo, os quilombolas lutavam pela própria existência. As expedições fracassavam repetidamente, e o império começava a se sentir humilhado. Enquanto o império planejava ataques, a vida em Palmares seguia organizada. Havia cultivo de mandioca, milho e feijão. Havia criação de animais. Havia rituais religiosos, celebrações, música e transmissão de saberes africanos. Crianças cresciam livres, algo impensável no Brasil colonial. Palmares era um espaço de reconstrução cultural, onde identidades destruídas pela escravidão eram retomadas e reinventadas. Kanga Zumba emergiu como uma das principais lideranças de Palmares. Ele entendia que resistir não era apenas lutar, mas também negociar. Em determinado momento, aceitou dialogar com as autoridades coloniais, buscando um acordo que garantisse liberdade aos palmarinos. Essa tentativa dividiu opiniões dentro do Quilombo. Para alguns era estratégia, para outros era traição. O conflito interno mostrava a complexidade política de Palmares. A proposta de acordo oferecia liberdade,
apenas para os habitantes de Palmares. Naquele momento, excluindo futuros fugitivos, isso ia contra a essência do quilombo. A divisão enfraqueceu a unidade interna. Ganga Zumba foi envenenado e uma nova liderança emergiu. A partir desse momento, Palmares entrou em sua fase mais radical de resistência. A luta deixava de ser apenas defensiva. Tornava-se ideológica. Após a morte de Ganga Zumba, Palmares entrou em uma nova fase. Zumbi emergiu como líder, não apenas por força, mas por convicção. Ele havia nascido livre em Palmares, foi capturado ainda criança e criado sob tutela de um padre, onde aprendeu português e latim. Mas Zumbi escolheu voltar. Conhecia o mundo do colonizador e o rejeitou. Sua liderança representava a recusa definitiva de qualquer acordo que mantivesse a escravidão viva. Diferente de seu antecessor, Zumbi deixou claro: Palmares não aceitaria acordos que excluíssem outros fugitivos. O quilombo existia para todos que fugiam da escravidão. Essa postura transformou Palmares em um símbolo perigoso. Não era apenas um território livre, era uma ideia viva, contagiosa. Enquanto Zumbi liderava, Palmares se tornava um farol de esperança e um pesadelo para o Império. Sob Zumbi, Palmares fortaleceu sua defesa. Paliçadas, postos de observação e treinamento militar tornaram-se rotina. Homens e mulheres sabiam lutar. A guerra era constante. Ataques eram respondidos com estratégia e disciplina. Palmares deixou de ser apenas resistente. Tornou-se ofensivo. Expedições coloniais eram emboscadas. Armas eram capturadas. Soldados recuavam humilhados. A existência de Palmares sob Zumbi passou a ser vista como uma ameaça estratégica ao domínio colonial. Documentos oficiais descreviam o quilombo como um Estado negro dentro do Estado. Português, o medo não era exagero. Palmares mostrava que a ordem colonial podia ser quebrada. O Império decidiu então que não bastavam mais expedições improvisadas. Era preciso aniquilar Palmares de uma vez por todas. Com o cerco se fechando, a vida em Palmares tornou-se mais dura. A guerra exigia sacrifícios constantes, mas a decisão estava tomada. Não haveria rendição. Zumbi e os palmarinos sabiam que lutar até o fim era melhor do que voltar às correntes. Palmares não lutava apenas por si, lutava para provar que a escravidão podia ser enfrentada. Diante de sucessivas derrotas, o Império decidiu recorrer a quem conhecia a guerra suja: os bandeirantes. Domingos Jorge Velho foi contratado com um único objetivo: destruir Palmares. Não se tratava mais de capturar fugitivos, mas de eliminar um símbolo. Tropas armadas com canhões, arcabuzes e apoio logístico avançaram pela serra. A ordem era clara: não deixar nada em pé. O ataque final foi planejado como uma operação militar de grande escala. As tropas cercaram Palmares, cortaram rotas de fuga, queimaram plantações e isolaram os mocambos. A fome passou a ser arma de guerra. Crianças, mulheres e idosos sofreram junto com os combatentes. Palmares resistia, mas agora enfrentava não apenas soldados, mas a máquina completa do Império. Em 1694, o principal núcleo de Palmares, conhecido como Macaco, foi tomado após meses de combate. Casas foram destruídas, líderes mortos, prisioneiros capturados. O massacre foi brutal. O Império comemorou como vitória definitiva. Mas mesmo derrotado militarmente, Palmares já havia vencido de outra forma. Havia provado que a escravidão podia ser enfrentada por décadas. Zumbi conseguiu escapar da destruição inicial. Ferido, perseguido e caçado, continuou resistindo por mais de um ano. Tornou-se símbolo vivo da insubmissão. Sua captura virou obsessão. O Império sabia que enquanto Zumbi estivesse vivo, Palmares ainda existia, mesmo sem território. Em 1695, Zumbi foi traído, capturado e morto. Sua cabeça foi cortada e exposta em praça pública no Recife, como aviso. O Império quis provar que ele não era imortal, mas o efeito foi o contrário. Ao expor sua cabeça, transformaram Zumbi em eterno. O crime voltou a acontecer em público, mas agora, a memória não podia mais ser apagada. Após a queda de Palmares, o Império tentou apagar tudo o que restava. As aldeias foram queimadas, os sobreviventes recapturados ou mortos, e a região foi ocupada para impedir novos quilombos. Mas o que sobrou não foi apenas ruína. Sobreviveu a memória passada em silêncio, em cantos, em histórias orais. Palmares deixou marcas invisíveis que o Império jamais conseguiu destruir.
Mesmo derrotado, Palmares continuou assombrando o poder colonial. Documentos da época mostram o pavor constante de novas rebeliões. Qualquer grupo de negros reunido virava suspeita. A repressão aumentou em todo o Brasil. O Império sabia que Palmares não tinha sido um acidente, tinha sido um aviso. A escravidão não era estável. Ela podia ruir. Por séculos, Palmares foi tratado como lenda ou exagero. Livros minimizaram sua importância, esconderam sua organização e reduziram Zumbi a um mito folclórico. Isso não foi acaso. Apagar Palmares era uma forma de negar a capacidade de resistência dos escravizados. Um povo sem heróis é mais fácil de dominar. Palmares existiu por quase um século. Resistiu a dezenas de expedições. Teve líderes, território, economia e cultura própria. E isso não é mito, é fato histórico. Foi um projeto político de liberdade, em um mundo construído para negar a humanidade de quem era escravizado. Palmares foi uma ruptura histórica. Zumbi não foi apenas um guerreiro, foi um símbolo. Sua recusa em negociar a liberdade parcial representou um princípio radical. Liberdade não se negocia. Sua morte em praça pública foi uma tentativa de intimidar, mas acabou transformando Zumbi em referência eterna de resistência. O Império matou o homem, não a ideia. A desigualdade, o racismo estrutural e a exclusão social no Brasil têm raízes diretas no sistema que Palmares enfrentou. Entender Palmares é entender por que o Brasil é como é. A resistência não terminou no século XVII. Ela continua em outras formas, em outros corpos, em outras lutas. Contar a história de Palmares não é olhar para o passado com rancor, é olhar com responsabilidade, é reconhecer que houve luta, organização e coragem, onde o sistema dizia que só havia submissão. Palmares prova que a história do Brasil não é feita apenas por reis e impérios, mas por quem ousou resistir. Palmares caiu como território, mas sobreviveu como ideia. Quilombo virou sinônimo de resistência, identidade e pertencimento. Onde há exclusão, a ideia de quilombo reaparece, não como nostalgia, mas como afirmação de existência. Enquanto Palmares for lembrado, o Império não venceu completamente. A memória é uma forma de justiça tardia. Contar essa história é devolver dignidade a quem tentou ser apagado. É romper o silêncio que sustentou a violência por séculos. Se essa história te impactou, inscreva-se no canal para manter essa memória viva. Curta e compartilhe, para que mais pessoas conheçam Palmares. E nos comentários responda: o que mais te impressionou na resistência desse quilombo? Porque enquanto Palmares for lembrado, a liberdade nunca estará completamente vencida.